Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor Jesus abençoe muito você e toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra, baseada em Isaías 1:19. Se você quiser e der ouvidos, vai comer do melhor desta terra. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Olha o que diz aqui em Juízes 16, no versículo 16. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Esta passagem se refere ao Sansão. Quem estava fazendo isto era Dalila. Ela importunava todos os dias. Ela trabalhou, usada pelo mal, para cansá-lo. Todos os dias, no mesmo assunto, ela tocava. Como é que faz para que você perca a sua força? De onde vem a sua força? E ele foi brincando com ela, como muita gente faz. Vai brincando com o pecado. Vai brincando com as situações. Vai brincando, brinca com Deus, brinca. E ele foi brincando com ela, achando que ele tinha total controle. Só que, apesar dele ter sido um homem extremamente forte fisicamente, era extremamente fraco emocionalmente. E o diabo conhece muito bem a fraqueza das pessoas. Infelizmente, muitos não dão atenção aos seus pontos fracos. Sansão tinha uma fraqueza por mulheres. Apesar de ser muito forte fisicamente. Um homem que matou 1000 homens de uma vez só, usando apenas uma queixada de jumento. Um homem que arrancou a porta da cidade, combatente e tudo, e subiu uma colina com ela nas costas. Este homem rasgou um leão ao meio, como se não fosse nada. Sabe o que é? Rasgar. Assim, como se rasga um trapo. Ele era incrivelmente forte. O Espírito de Deus se apossava dele e ninguém podia vencê-lo. Porém, emocionalmente, era volúvel, impetuoso, inconstante, emotivo, temperamental. Era voltado para a luxúria. Dormia com prostitutas. Foi profetizado pelo anjo do Senhor que iniciaria a libertação de Israel. Que viria para derrotar os filisteus. Foi um consagrado. Nasceu, já havia sido estabelecido que ele seria um nazireu. Um consagrado, Senhor. Nazireu quer dizer um consagrado. E tinha algumas coisas que ele não podia fazer. Chegar perto de cadáveres, beber bebida alcoólica, cortar o cabelo. E tudo isso ele foi fazendo. Se aproximou de um cadáver. Tudo que você pode imaginar que era contrário ao que havia sido estabelecido para ele, ele foi fazendo. Se aproximou de um cadáver,
Seu casamento foi regado a bebida. Por fim, teve o cabelo cortado. Então, ele foi trabalhando para quebrar o voto com Deus. Com tantas mulheres, ele escolheu logo uma filisteia para casar. O homem que tinha sido profetizado que viria para vencer os filisteus, quis se casar com uma filisteia. Então, por aí você vai vendo. Um homem consagrado ao Senhor dormia com prostitutas. E, por fim, teve um caso com Dalila. Aí sim foi a sua ruína. Ele, temperamental, emotivo, se apaixonou por ela. Aquilo estava estampado, estava claro que estava tudo errado. Ele sabia que ela trabalhava para o inimigo, mas simplesmente brincou, facilitou. Achou que tinha total controle sobre a situação. Mas o diabo pegou direitinho na sua fraqueza. Todos nós temos fraquezas. Todos nós. E é por isso que eu digo que nós devemos ter consciência das nossas fraquezas e fortalecer os nossos pontos fracos. Porque o diabo sabe qual é a fraqueza de uma pessoa. E é lá que ele vai investir com muita força. E foi isso que ele fez na vida de Sansão. Ele tinha uma fraqueza por mulheres, estava com Dalila, apaixonado por ela. E essa mulher foi cansando, foi afadigando ele. Todo dia tocando no mesmo assunto. Todo dia. Chegando a um ponto em que a Bíblia diz que ele já não aguentando mais aquela pressão, estava a ponto de morrer. E sabe o que ele fez? Nada. Ele podia ter reagido. Ele teve tempo para mudar. Sansão é uma daquelas pessoas que teve um bom começo. Foi levantado para ser um dos maiores líderes de Israel. Um dos melhores. Teve tudo para ser um dos melhores. E terminou como um dos piores. Teve um bom começo, mas um péssimo fim. Teve tempo para mudar. Muito tempo para mudar. Liderou Israel por 20 anos. E não mudou. Tudo aquilo que foi dito a ele não faça, ele fez. Quebrou seu voto com Deus. Casou-se com uma mulher de um povo que ele tinha sido levantado para vencer. Se envolvia com encrencas e com tudo aquilo que não devia. Ele foi assinando o seu decreto de derrota. Ele foi facilitando, foi flertando com a desgraça continuamente, até que ela o alcançou. Porque se uma pessoa está o tempo todo brincando com o pecado, ele não respeita o que Deus diz, ele não dá crédito à voz de Deus, uma hora vai ser tarde demais. E foi isso que aconteceu com ele. Um homem que tinha tudo para ter terminado muito melhor do que começou. Um homem que Deus trabalhou na vida dele de forma única, porque a Bíblia não fala que houve um homem como Sansão antes ou depois, usado dessa maneira. Mas sabe quando uma pessoa tem tudo para ser vitoriosa, mas faz tudo errado na vida? Isso te diz alguma coisa? Isso te diz alguma coisa? Sabe quando uma pessoa tem tanta força por um lado e é tão fraca por outro? Isso te diz algo? Alguma coisa?
Sabe quando uma pessoa não precisa aguentar uma coisa e ela simplesmente se submete àquilo? Ele não precisava aguentar essa pressão da Dalila, chegando ao ponto de morrer. Ele não precisava disso, ele podia ter largado tudo aquilo. Dito, eu não preciso aguentar isso. Mas a pessoa se deixa levar e permite que aquela fraqueza tome conta de tal maneira que não tem poder para agir. Um homem tão forte por um lado, tão fraco, que a pressão de uma mulher, dia e noite, levou ele ao ponto de morrer, diz a Bíblia. Que ele não estava aguentando mais aquela pressão. E assim tem gente que está do mesmo jeito que estava o Sansão. Está a ponto de morrer. Porque está vivendo um problema, uma situação que não suporta, mas não age, não reage. Está ao ponto de morrer já. Porque não aguenta mais o que está vivendo, mas não reage. Não muda. Sansão sabia muito bem o que ele tinha que fazer, mas não fez. Ele sabia que atitude tomar, mas não tomou. E assim tem muita gente. Está ao ponto de morrer com o problema, com a pressão que está vivendo, mas não reage. Não para tomar uma atitude na vida. Eu tenho absoluta certeza que Deus planejou o melhor para você. Que você possivelmente é aquele tipo de gente que tem tudo para vencer, para se dar bem. Que tem muita força por um lado, mas tem sido vencida, não sei, por fraquezas. E o diabo pegou você na sua fraqueza e você está deixando ele te levar e você não está reagindo. E Sansão foi derrotado, porque ele deixou o diabo pegá-lo na fraqueza dele. E mesmo tendo oportunidade para mudar, para reagir, não reagiu. Você pode reagir. Você pode fazer diferente do Sansão. Você pode ouvir a voz de Deus hoje e reagir. E colocar um ponto final nisso. Você pode se livrar dessa Dalila que está te pressionando. Desse espírito de Dalila que está pegando na sua fraqueza e te pressionando e te levando ao ponto de morrer. Você não aguenta mais. Você pode reagir. Você pode reagir. Ele não reagiu como devia. Mas você pode. Você pode pegar o exemplo dele para fazer diferente. E não ser destruído como ele. E ter um excelente fim. E ser abençoado. Ser abençoada. Você pode. Está ao seu alcance. Reaja. Não deixa o diabo te derrotar. Não deixa ele te vencer nessa fraqueza. Não deixa. Reaja. Em nome de Jesus. Chega de andar na contramão. Chega de ao contrário daquilo que Deus tem determinado e estabelecido para a tua vida. Chega. Chega de fazer as coisas ao teu modo. Chega de não ouvir a voz de Deus. Chega de ceder para o mal. Chega de ceder para as suas fraquezas. Chega de ser vencido pelo mal. Chega. Em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus. Ele quer te abençoar. E Ele vai. Mas depende mais de você do que de Deus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Como que era a vida de vocês antes de viver a fé que vocês vivem hoje dentro do Ministério Mudança de Vida? Era totalmente diferente, porque nós vivíamos uma fé, mas não tínhamos resultado dessa fé. Então, a partir do momento em que a gente passou a acompanhar o programa Mudança de Vida hoje pela televisão, a 1h da manhã, eu obtive resultados assim sobrenaturais da parte de Deus. Porque a bispa sempre conduziu a um concerto. Você tem que agradar a Deus. E foi a partir daí que eu fiz uma lista
do que eu fazia de errado, que não agradava a Deus. E eu fui eliminando essa lista. Na época a gente namorava e era certo que a gente pecava contra o Senhor e eu não queria mais pecar contra Deus. Então a gente casou. Aí nesse casamento a gente teve que ficar morando, eu com a minha mãe, ele com a mãe dele, porque nós não tínhamos uma casa por enquanto e a gente procurava casa para alugar, porém não encontrava. Foi então um dia que ele resolveu olhar pela internet a situação para comprar alguma coisa para a gente. E a gente não tinha esses planos, mas foi assim que foi caminhando. E nesse momento que ele olhou pela internet, ele acabou sim encontrando um apartamento que hoje é nosso, porque a ex-dona dele chegou a dizer que ela foi muito feliz naquele lugar, só que ela tinha conquistado outras coisas e que aquele apartamento atualmente para ela estava sendo um peso em questão de impostos. E então ela estava vendendo por um preço super barato porque ela queria se desfazer mesmo. E a gente agarrou essa oportunidade, hoje a gente mora lá, é muito feliz. E além dessa conquista, né, do apartamento da casa própria, eu sempre tive o sonho de fazer uma faculdade. Eu consegui fazer essa faculdade pública, acabei de me formar em logística agora, em julho de 2011. E esses são resultados dessa fé viva que a gente aprendeu neste ministério. E bebendo desse espírito, todos esses resultados se concluíram na vida de vocês. Se concluíram e tanto é que no serviço, em todas as outras áreas, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa onde estou hoje, uma multinacional, eu entrei, a pessoa falou assim, você pode ficar tranquilo que você não vai ser mandado embora e nem o seu salário vai alterar. Aqui você pode ficar estável. Aí eu não concordei com aquilo. Eu falei, se Deus é um Deus vivo, um Deus tão grande, Ele tem o melhor para mim. E foi que hoje eu já fui promovido 2 vezes, meu salário já aumentou mais do que eu esperava e hoje a gente vive uma vida estável e tranquila. Ou seja, só para que essas pessoas entendam, você já vivia uma fé antes de viver a fé que vocês hoje. Você já tinha uma direção antes dessa. E durante esses 15 anos que vocês viviam nessa outra fé, vocês não obteram o resultado que vocês têm obtido durante esse processo dentro do Ministério Mudança de Vida. Com certeza. Mudança de vida. Esses dias eu estava pensando, falei, eu perdi, eu achava que perdia meia hora, que eu acho que é esse o tempo do programa. Mas na verdade eu ganhei muito assistindo esse programa. Ele é uma bênção, foi uma bênção na minha vida, eu conquistei muito e ainda vou conquistar, eu tenho certeza. Ou seja, tem vivido grandes resultados. Recente, conquistou um carro, que também, para quem não tinha condições de pagar o aluguel, conquistou o apartamento e agora o carro. Agora o carro, nós pensávamos comprar um carro inferior, né? Na hora que fomos fechar o negócio, Deus abençoou com uma coisa totalmente melhor, né? As bênçãos do Senhor sempre enriquecem, né? E não acrescenta dores. Hoje vocês vivem realmente o ano da grande colheita. Amém, o ano da grande colheita. E creio que até o fim desse ano, se Deus quiser, eu vou voltar aqui e vou contar mais, se Deus quiser. Ou seja, vocês é prova de que quando uma pessoa muda o espírito, os resultados também mudam. Tudo começou a partir do momento que a senhora fez a lista e decidiu agradar a Deus. Exatamente. Foi uma decisão assim, é uma decisão difícil quando você decide consertar tudo. E foi interessante, eu fiz essa lista mesmo, coloquei tudo que estava errado ali e fui item por item eliminando, porque eu queria agradar a Deus, porque eu sabia que agradando a Deus, Deus ia me agradar. Então foi decisivo e Deus me agradou mesmo. Foi muito bom. Feliz. Feliz, abençoada. Casada, casados, apartamento, carro, emprego dos sonhos numa multinacional. Multinacional. E a felicidade e a paz de espírito. Né? Completa. Completo. Hoje vocês vivem em harmonia, um casamento feliz, abençoados. Graças a Deus. O que vocês, como evidência, têm a dizer a essa pessoa que nos assiste? Às vezes, assim como a senhora assistiu um dia, há um bom tempo, mas ainda não veio buscar essa fé como a senhora está aqui hoje. Olha, eu conheço o Senhor, a palavra de Deus há 15 anos.
a partir do momento que eu passei a assistir o programa da Bispa e colocar em prática o que ela ensinava, eu obtive resultados assim que eu nunca esperava, que nunca esteve dentro de mim realmente. Então, para você que assiste hoje, coloque em prática o que ela ensina, se esforça, coloque toda a sua força para mudar mesmo, porque os resultados nem você vai acreditar quando eles se materializarem. Vale a pena dizimar, ser ofertante da casa do Senhor, porque você vai colher. Tudo que você planta, você colhe, e você vai colher bênção aqui nesse lugar. Ou seja, as pessoas que viram a vida de vocês antes e estão vendo hoje, podem comprovar essa evidência de transformação. Pode comprovar. Eles não acreditavam, né? Tanto é que quando a gente falou, nós vamos consertar, vamos casar, as pessoas falaram, não, dessa maneira não é válido. Vocês têm que casar e morar junto. Fala assim, então vamos reparar as brechas, fazer passo por passo para conquistar a nossa vitória. E hoje nós somos prova disso. Todos podem ver e comprovar. Vim aqui no ministério nos conhecer também, ver que Deus é fiel com a tua palavra e se a gente colocar em prática, Ele vai fazer. O que esse ministério representa para vocês hoje? Este ministério representa tudo, né? Na verdade, a gente já estava procurando há um tempo, né? Através do programa televisão, internet, através da minha esposa, pois eu não assistia, comecei a assistir, a gente falou, vamos tomar posse desse espírito, praticar essa fé viva e somos resultados disso hoje. Abençoados. Abençoados. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que o Senhor ama, tem lutado para abençoar, para resgatar, para fazer dela uma pessoa vitoriosa, cabeça. No entanto, a exemplo do Sansão, ela está sempre cedendo ao mal, andando na contramão, fazendo tudo o oposto do que o Senhor determina. O Senhor diz não para isso, ela vai e diz sim. O Senhor quer abençoá-la, certamente ela tem potencial, ela tem capacidade, ela tem condições, ela tem muita força por um lado, mas tem sido vencida em função de permitir que o diabo domine ela e controle ela nas fraquezas. Controle através das fraquezas. Então, meu Deus, uma pessoa que talvez um dia esteve na direção certa, caminhando para mais. E hoje está na direção errada, caminhando cada vez mais para a derrota. E o Senhor ama. O Senhor está dizendo, eu te amo, eu não quero o seu mal. Mas são as suas escolhas que têm te colocado nessa situação. Então, meu Pai, da mesma maneira que o Senhor não planejou que aquele povo morresse no deserto, o Senhor não planejou isso para essa pessoa. Mas são as escolhas. O ser humano tem um livre-arbítrio. E aí vai fazendo escolhas erradas, vai para ouvir pessoas que não têm o teu espírito, desiste, e aí vão amargar sofrimento. Então ajuda ela agora ter esse discernimento, esse entendimento, esse quebrantamento e se humilhar. Porque há momentos na vida que não tem saída. Não adianta gritar, espernear, não adianta falar eu vou morrer, eu vou me matar, é o fim. Não adianta, só tem uma saída. Se humilhar, botar a boca no pó e voltar. Porque se a pessoa não se humilha, se quebranta e não toma a decisão certa de voltar a fazer o que é certo, nada na vida dela vai andar. Nada vai melhorar. Nada vai melhorar. Nada, não tem. E nós sabemos que nada é tão ruim que não possa piorar. Então, se ela já vive uma situação que não está boa, que ela corra para não ficar pior. Porque a gente sabe que aquela história que pior que está não fica, sempre pode ficar pior. Sempre pode. Passa do teu sangue sobre ela, que ela seja livre desse controle maligno, desse espírito de Dalila, que ela seja livre dessa força diabólica, que ela se livre dessa Dalila que está destruindo com a vida dela, que ela se livre dessa situação,
desse mal, que hoje ela coloque um ponto final. Eu repreendo agora em nome de Jesus e ordeno que ela seja livre, que ela receba força e reaja em nome de Jesus. Ajuda ela a entender, ajuda ela a ver o que ela não estava vendo e reagir nesse dia, para que ela possa dar condições ao Senhor, para que ela possa viver as vitórias que o Senhor tem para ela e que não são poucas. Porque tem absoluta certeza que o Senhor planejou o melhor para ela. E se ela hoje não está vivendo o melhor, a culpa não é do Senhor, porque a falha nunca está no Senhor. E as pessoas precisam entender isso. Sansão se autodestruiu, porque o Senhor trabalhou até o último instante para que ele fosse uma pessoa abençoada. E o Senhor tem trabalhado na vida dessa pessoa para ela ser abençoada. Mas ela tem tomado decisões e feito escolhas erradas. Como Sansão. Que hoje ela decida fazer diferente. Para que a vida dela seja imensamente abençoada. Cobre ela com teu sangue, abençoa a vida dela, a família, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor e esse copo com água. E quando ela beber dessa água, que ela receba força para reagir contra esse mal e vencer essa fraqueza. Em nome de Jesus. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que haja riqueza, poder e honra na vida dessa pessoa, meu Pai. Que ela possa atingir os objetivos dela e ser imensamente enriquecida e prosperada, porque ela tem financiado a tua obra. Também desperta mais semeadores, porque quem planta no teu reino colhe, Senhor. O Senhor dá semente para quem semeia. Quanto mais uma pessoa planta no teu reino, mais ela vai colher. Então que ela decida plantar no teu reino, porque certamente ela será honrada pelo Senhor. Abençoa todos onde esse programa estiver chegando. Que bênçãos, vitórias, abundância, entendimento, poder de reação esteja chegando também. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Beba da água comigo e receba a força de Deus. Vamos reagir. Não deixe esse mal te vencer. Você pode ter um bom fim. Em nome de Jesus. Amém. Olha, o Disque Vida aqui pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 com a Vigília do Melhor da Terra. Se você quiser e der ouvidos, você vai comer do melhor desta terra. Vai desfrutar das promessas de Deus. Vamos buscar a Deus. O Senhor tem buscado por você, quer te ajudar. Não quer que você tenha um fim de destruição, mas de vitórias. E você tem tudo para vencer. E Deus quer te ajudar. Ele tem trabalhado para isso. Faça a sua parte. Vamos buscar a Deus. Isso, vamos lutar com Deus. Em nome de Jesus. Se Ele não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.